Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Rodada de entrevistas com jogadores da seleção brasileira, falando sobre os amistosos diante de Arábia Saudita e Argentina. Botafogo e Vasco empatam por 1-1 no Engenhão. Todas as informações sobre a grande final da Copa do Brasil no Mineirão. Primeiro jogo entre Cruzeiro e Corinthians. Lucas Paquetá no Milan e coletiva de Fábio e Cássio. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Hoje o Cruzeiro recebe o Corinthians às 21h45 hora de Brasília, pela primeira final da Copa do Brasil. No Corinthians de Jair Ventura, a escalação para a primeira final já não é mais mistério. Na reta final do processo de recuperação de uma fibrose na coxa esquerda, o lateral direito Fagner treinou com os companheiros de equipe e deve ser o titular para o confronto no Mineirão. Por outro lado, o comandante do Timão não poderá contar com o suspenso Douglas, habitual titular. No lugar do meia, Jair Ventura deve promover o retorno de Gabriel em sua posição de origem, a de volante, ao lado de Ralf. Com a lesão de Fagner, o jogador tapava o buraco na lateral direita, já que o treinador corintiano não enxerga Mantuan como membro do setor defensivo, diferentemente do antigo treinador Fábio Carille. Já o técnico Mano Menezes do Cruzeiro tem como um grande problema para disputar a final da Copa do Brasil diante do Timão o meia Arrascaeta, que foi convocado para os amistosos da seleção uruguaia e não vai para a partida. A diretoria do Cruzeiro tentou a liberação do jogador, no entanto, o atleta não ficou livre. O jogador fez contato com a comissão técnica e companheiros de equipe para explicar que se trata de uma final de um torneio nacional, mas nem isso aliviou a situação. A justificativa para a convocação é que o Uruguai está formando o elenco para os próximos anos e contar com a Arrascaeta nesse momento é fundamental. Agora, vamos lá, que palhaçada, né? Está formando o elenco? Olha que beleza, está formando o elenco. Muito interessante, mais importante que a Copa do Brasil, um título importantíssimo, e a equipe do Cruzeiro vai ficar sem o de Arrascaeta, porque o Uruguai está formando uma equipe para os próximos anos. Mas que interessante, a Copa América no meio do ano que vem e eles estão formando uma equipe muito interessante. Parabéns pela hipocrisia da seleção uruguaia em não liberar o de Arrascaeta, porque é muito mais importante para ele do que formação de equipe é ele jogar, ganhar um título tão importante, ser um craque, ser protagonista no Cruzeiro e aí sim depois ser convocado para a seleção uruguaia, que também é ótimo para ele. Agora dizer, não vamos liberar porque estamos formando uma equipe para os próximos anos. Hipócritas, todos hipócritas. O goleiro Fábio disse o seguinte, abre aspas: ficamos tristes por não ter a oportunidade de contar com a Arrascaeta, mas cientes de que o clube tem jogadores para a posição. Estamos bem tranquilos. O Mano tem total confiança em todos os jogadores e o grupo também. A situação do Arrascaeta não foi favorável ao Cruzeiro. O clube sempre sai prejudicado dentro dessa situação, por não ter a possibilidade de ter o jogador. A coerência seria a melhor forma da seleção uruguaia analisar o quanto o clube precisa. Fecha aspas, destacou o goleiro Fábio. Sem a Arrascaeta, Mano Menezes deve optar por colocar em campo o velocista Rafinha. Ele não se saiu bem nos duelos contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores, porém ainda tem a preferência do treinador azul. Rafael Sobis e Davi são outras opções. O restante da equipe não deve sofrer alterações em relação ao time que entrou em campo na decisão contra a equipe argentina na última semana pela competição internacional. No entanto, não é possível ter certeza, pois Mano Menezes fechou totalmente os treinamentos. A tendência, contudo, é de que o time celeste vá para cima dos adversários em seus domínios. Por sua vez, a abordagem do clube do Parque São Jorge no confronto deve ser a mesma da primeira partida das semifinais contra o Flamengo,
como Ralf apontou antes da decisão no Mineirão. À ocasião, o Corinthians mal atacou e buscou apenas se defender, segurar o empate e levar a decisão para a Arena de Itaquera. A estratégia é justificada por uma declaração de um dos principais líderes do elenco alvinegro. Em entrevista coletiva concedida antes do jogo, o goleiro Cássio reconheceu que a equipe do Cruzeiro tem maior qualidade técnica, sem deixar de apostar também na famosa raça corintiana. O arqueiro disse o seguinte, abre aspas, acho que em uma final, se você for ver o peso das duas camisas, são duas grandes equipes. Os times que mais vêm ganhando títulos nos últimos anos. Se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada tecnicamente. Pode ser melhor que o Corinthians, mas quando fomos campeões, teve outro espírito, viu? Se for ver o histórico, tem muitos títulos na vontade e na dedicação, afirmou o arqueiro. A arbitragem no Estádio Mineirão em Belo Horizonte vai ser de Anderson Daronco da FIFA do Rio Grande do Sul, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos da FIFA da Bahia e Fabrício Vilarinho da Silva da FIFA de Goiás. Provável escalação do Cruzeiro do técnico Mano Menezes: Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves e Gobinho, e Barcos, o técnico é Mano Menezes. E o Corinthians de Jair Ventura, Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo, Avelar, Ralf, Gabriel, Matheus Vital e Jadson, Cleison e Romero. O técnico é Jair Ventura. E agora você tem um convidado especial no estúdio aí. A taça da Copa do Brasil, tão cobiçada por Corinthians e Cruzeiro. Começando, pode ser com o Fabinho, então? Beleza, Fabinho? Beleza. Como é que você, assim, viu aqui assim, as instalações? Quando você viu você viu alguma coisa, a preparação para a Copa do Mundo e tal, e de repente está aqui nesse cenário onde a seleção começou essa trajetória, assim, é um lugar, tem alguma coisa de especial por ser, assim, repetir esse mesmo lugar, onde e olhando para frente, olhando para uma Copa do Mundo que vem daqui a 4 anos e tal. Enfim, como é que você se sente aqui, estando aqui inserido? Você que já veio na outra convocação, mas agora se firmando aí na seleção e tal. A seleção recentemente passou por aqui, alguns dias treinando também. Mas eu, quando vim agora para cá, não pensei muito assim, não fiz muito essa ligação de preparação para a Copa do Mundo, desse passado recente da seleção por aqui. Eu admirei esse centro de treinamento que é espetacular, é bem grande, é bem completo. E nada, o primeiro dia de trabalho já foi bom, é bom estar aqui de volta um mês depois já. É bom voltar numa segunda convocação consecutiva para mim. E falar de Copa do Mundo agora acho que seria dar um passo maior que a perna. O processo está recomeçando, temos agora os períodos de amistosos. A primeira competição oficial será a Copa América, então a gente vai passo a passo trabalhando e falando mais a curto prazo. Fabinho, aqui atrás, tudo bem? Se o Vinícius me permitir, 2 em 1, né? Aquele esquema tradicional. Primeiro, saber como que você está se sentindo nesse início de temporada com o Liverpool, porque você começou, segundo o Klopp, se adaptando às questões pessoais do próprio treinador, da Premier League. Tarde, tudo bem? Tarde. Ederson, na outra rodada de amistosos que você não pôde vir, o Tite colocou um goleiro em cada amistoso, jogou o Alisson, depois jogou o Neto. A gente imagina que ele possa fazer isso também dessa vez. Ele já falou com vocês se vai fazer isso? A tua expectativa também é essa? Até porque você já está quase virando um nome assim carimbado na seleção, né? Uma figurinha fácil, está sempre por aqui, mas ainda não jogou tantas vezes assim. Essa é a tua expectativa agora e nesse ciclo novo? Bom, ontem, logo após o fim do treino, ele chamou eu, o Alisson e o Tafarel para conversarmos. Ele passou a ideia dele, falou que ia jogar o primeiro jogo, o Alisson o segundo. Então, fiquei muito feliz com a nova oportunidade de disputar uma partida com a seleção brasileira. Estou preparadíssimo para isso. Fala, Felipe. Bom, aqui o Wallace. Continua com o Ederson, por favor, depois a gente roda pro Wallace, tá bom? Ah, tá.
Bom, Ederson, vocês estão indo para um país extremamente fechado, com cultura totalmente diferente. Queria saber se já passaram algum tipo de recomendação para os jogadores, o que deve fazer, o que não pode, o que é bom evitar para não ter um choque de cultura lá. Bom, o staff todo já passou todas as informações necessárias. Sabemos que é um país muito rigoroso. Então, por exemplo, não podemos andar de bermuda no meio da rua. Naquele calor vai ser meio difícil, né? Mas é algo da cultura deles, temos que respeitar. Então, estamos com todas as orientações tomadas cabíveis já. Ederson, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa disputa de posições no gol da seleção brasileira. Você e o Alisson, coincidentemente, têm a mesma idade, os dois têm experiência de seleção brasileira, jogam na mesma liga. E eu queria que você falasse se vocês se veem de formas parecidas ou se você se vê um goleiro muito diferente. Os dois jogam com o pé também. Queria que você fizesse essa comparação, se vocês veem muito parecidos ou diferentes. Bom, eu creio que tem muita semelhança entre nós dois. Ele foi pro Liverpool agora, está tendo um início de temporada muito positivo. Eu acho que aqui na seleção brasileira ele está um passo à minha frente, porque ele disputou mais jogos, disputou a Copa do Mundo. Mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar e me dedicar no dia a dia. Então eu acho que quem o professor Tite optar por jogar vai corresponder à altura. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiros. Tem vários bons goleiros que não teve a oportunidade de vir à seleção brasileira. Mas eu acho que estamos bem representados. Ederson aqui. Boa tarde. Boa tarde. Não é coisa de seleção, mas quero perguntar. Ederson jogou no Brasil e no Portugal, agora passou um ano na Inglaterra, né? Como goleiro, quando joga, tem alguma diferença, maneira de jogar para defender? Porque alguns goleiros brasileiros que jogando na Inglaterra, falam muita diferença tem. Bom, eu saí do Brasil muito cedo, né? Fui para Portugal com 15 para 16 anos. Então, eu acho que isso me ajudou muito na minha evolução, no jogo com os pés também. É claro que essa qualidade também já vem comigo, mas você tem que aprimorar. Então, eu acho que quando eu cheguei na Premier League com o Manchester City para trabalhar com o Guardiola, eu já sabia a forma que ele queria que eu jogasse. Tudo bom, Fred? Fred, eu queria te perguntar ainda sobre a Copa, porque para nós ficou uma situação ainda que a gente não conseguiu entender. Desde que você teve sua lesão e se recuperou, voltou a ficar à disposição do Tite, e aí durante a Copa do Mundo a gente ficou um pouco com a impressão de que você não estava 100% e até por isso não chegou a entrar nos jogos, e o próprio Tite disse isso depois da eliminação. O que aconteceu contigo? Você não tinha realmente condição de jogo? Talvez ficar no grupo tenha sido uma decisão precipitada, porque a gente esperava ver você jogar mais. Boa noite. Em relação à Copa, foi uma situação que eu tive uma lesão ali no treinamento ali, mas a comissão técnica apostou, achou que eu poderia me recuperar a tempo, então continuei trabalhando firme, tratando todo o tempo que eu estava na concentração, consegui estar numa forma um pouco melhor de quando eu tive a lesão. Mas acho que o professor ali optou ali também por me deixar junto no grupo. Para mim, eu fiquei super satisfeito com isso, optou pela minha recuperação, mas infelizmente não entrei e foi isso. Agora já me recuperei 100%. Espero focar aqui, deixar o que passou na Copa ficou para trás. Fred, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho do treino de hoje, porque foi um daqueles treinos que o Tite fala muito, passa muita instrução. A gente viu ele conversando com você também bastante, assim como com vários atletas. Então eu queria que você falasse o quanto todas essas instruções, todo esse detalhamento que o Tite dá nesses treinos fantasma que ele dá, o quanto isso ajuda vocês, e se vocês entendem todas as expressões, porque a gente ouviu ele falando chacrinha o tempo todo, e eu queria entender o que é também. Esses treinos são importantes para a gente, posicionamento ali dentro de campo, para a gente se conhecer melhor também, apesar que a maioria aqui está muito tempo juntos, mas às vezes o trabalho no seu clube é diferente
e venho aqui tem outra forma de jogar. Então ele dá esse trabalho para a gente se posicionar melhor, para nos ajudar. E a Chacrinha ali, ele fala, tocar a bola perto ali, junto ali, fazer o adversário de bobinho ali. Mas esse trabalho é super importante para a gente se posicionar em campo ali, para a gente acabar se conhecendo melhor ali dentro de campo. Coutinho, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta, não sobre o jogo em si, mas assim, o que você sabe ou ouviu falar sobre esse país tão distante que é a Arábia Saudita, um país muito fechado, muito, enfim, diferente do que a gente conhece, assim. A gente já ouviu outros companheiros dizerem que vocês já receberam algumas recomendações, enfim, qual o cenário que você imagina para lá? Sim, recebemos algumas recomendações. Normalmente quando tem uma viagem para algum outro país, a gente sempre recebe dos profissionais que atendem essa parte. E sim, sabemos que é um país com algumas regras diferentes. Tem o tema da religião lá que é bem forte, mas é um país como qualquer outro. Sua história é respeitada, e nós respeitamos bastante a religião dele. Acho que não vamos ter nenhum problema. E como a gente sempre fala, a gente vem aqui para jogar futebol, e essa é a nossa maior preocupação, ir lá e fazer um bom jogo. Felipe, antes de Copa e depois de Copa, o jogador Felipe Coutinho mudou? Pode ser qualquer sentido, por exemplo, maneira de pensar, ou personalidade no campo, maturidade, ou mentalidade, ou qualquer sentido. Mudou alguma coisa? Sim, a Copa do Mundo é um campeonato é um torneio que te exige bastante. Toda a pressão que é colocada te exige muito, até mesmo psicologicamente. Então, com certeza, os jogadores que participam saem de lá mais experientes, né? Então, acho que eu me sinto um pouco mais experiente depois de ter participado de uma Copa do Mundo. Coutinho, aqui no fundo, nas câmeras. Aqui no fundo. Boa noite. O fato do Barcelona não ter tido uma campanha muito boa, 4 jogos sem vencer, te afeta a tua confiança na seleção brasileira? Não, nem um pouco. A gente, falando do Barça, né? A gente tá entre os primeiros no nosso torneio. A gente começou bem na Champions League. Claro que tem 4 jogos que a gente não vence. Isso não é normal, mas é o início de uma temporada longa, onde muita coisa vai acontecer. É motivante, né? A expectativa é real, que pode se concretizar dentro desses 2 jogos decisivos. Então eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar entrando em campo para mais uma decisão e podendo alcançar o 3º título aí da Copa do Brasil, onde se tornou uma competição aí super valorizada em todos os aspectos, e que todo jogador vem buscando aí ano após ano. Poder alcançar essa marca para mim é muito gratificante da história do Corinthians, já poder ter conquistado o título do Corinthians. Eu acho que conseguiu algumas coisas bem legais dentro da história do Corinthians, mas acho que o mais importante é buscar o título para o Corinthians, né? Então é um momento importante conciliar, ganhar um título e entrar para a história como um dos mais vencedores. Para mim vai ser um fato muito gratificante, mas sabemos que é uma batalha muito difícil, com uma equipe muito competente, então tentar fazer o melhor para tentar chegar nesse título. Bom dia a todos, Abel Neto, Fox Sports. Queria perguntar para o Cássio primeiro sobre o que tem sido falado a respeito do Corinthians, né? Antes da semifinal contra o Flamengo já era considerado favorito. Muita gente falando sobre um elenco mais qualificado do Cruzeiro, sobre o favoritismo do Cruzeiro.
Você concorda com isso? Se é bom para o Corinthians chegar, às vezes, como, entre aspas, azarão, né? O Paulistão diante do Palmeiras foi assim. O que você pensa sobre tudo isso? E o Fábio, por favor, também, se você considera mesmo o Cruzeiro favorito. Bom dia a todos. Acho que uma final, acho que se você for ver o peso das duas camisas, são duas grandes equipes que, for ver no cenário de campeonatos, é um dos times que vem mais ganhando títulos nos últimos anos. Eu acho que independente de elenco, acredito que se for ver por qualificação, a equipe do Cruzeiro é mais qualificada, eu acho tecnicamente pode ser melhor que o do Corinthians, eu acho, e se for ver nos decorrer dos anos, o Corinthians quando foi campeão sempre teve outro espírito. Se tu vê o histórico de títulos do Corinthians, muitos títulos na vontade, na dedicação, na superação. Então acho que nós vamos em busca desse título nessa mesma maneira. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, não chegou de paraquedas a uma final, chegou pela sua qualidade. Mas eu acho que se a gente for para pensar, todo mundo tem suas qualidades e os dois são merecedores a estar nessa final. Eu acho que é difícil o favoritismo falar um ou outro, assim, na minha opinião. Acho que as duas equipes são favoritas pela camisa, pela torcida. Quero até chegar nessa decisão. Fábio, aqui, ó. Por favor, Fábio. Bom dia a todos. No meu ponto de vista, as duas equipes, pela grandeza, né, pela tradição vencedora, acho que dentro de uma final se zera tudo que foi feito antes, e são dois jogos onde as duas equipes têm que mostrar um melhor futebol para que possa se concretizar o título, né? Então se equilibra muito, independente da quantidade de qualidade que você tenha no elenco. Uma final se equilibra tudo pela grandeza das duas equipes e dos seus jogadores. Então acho que tudo vai ser colocado à prova dentro desses dois jogos, né? Então acho que quem tiver o melhor equilíbrio, quem conseguir fluir de uma forma mais equilibrada, com certeza vai sobressair e conquistar o título. Cássio, tudo bem? Anselmo Caparica. O Corinthians foi muito criticado no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo por ter jogado de maneira defensiva. Isso se mostrou uma estratégia acertada no segundo jogo, quando o Corinthians conseguiu o resultado jogando em casa. A gente pode esperar um Corinthians com uma postura parecida no Mineirão amanhã, talvez buscando um empate para tentar decidir em casa? Olha, esse é o professor Jair. A gente já sabe mais ou menos como a gente vai enfrentar o Cruzeiro amanhã, já tem trabalhado um pouco, o professor tem conversado sobre como vai ser a mentalidade, mas aí é com ele, né? Não adianta antecipar o que vai acontecer amanhã, a maneira que a gente vai trabalhar. Mas é verdade, no primeiro semifinal a gente foi muito criticado por não ter atacado, não passar para a final. Então foi a estratégia daquele momento. Hoje a gente sabe a estratégia que a gente vai enfrentar e eu acho que todo mundo da equipe, do elenco do Corinthians está bem ciente da maneira que a gente vai enfrentar o Cruzeiro. Boa tarde, Fábio. Bruno Gilfredo, do Globoesporte.com. Pelas minhas contas, os jogadores que podem ser titulares amanhã do Cruzeiro, de você ao Barcos, tem 15 títulos de Copa do Brasil. Isso conta numa final, além da qualidade, enfim, a experiência na competição conta? A experiência é sempre importante, né? Por ter vivenciado várias situações de bastante dificuldade, onde você teve que sobressair. Então isso aí gera uma confiança e também um exemplo a ser seguido, né? Mas ciente, como eu disse no começo, né? Que em finais tudo se faz novo, e eu acho que essa oportunidade que os jogadores vão ter de entrar amanhã para fazer esse primeiro jogo da decisão é uma situação ímpar, independente de todas as experiências que você já vivenciou, e onde você tem que fazer por onde, né? Concretizar um bom trabalho, um rendimento muito bom para que você possa conseguir sobressair em cima do adversário e conseguir o resultado positivo, que é o pensamento nosso
dentro do Cruzeiro, ciente de todas as dificuldades que nós vamos encontrar, mesmo jogando dentro do Mineirão, onde duas grandes equipes vão lutar aí pela conquista de um título tão importante que se tornou ainda mais a Copa do Brasil. Fábio, boa tarde. Boa tarde. O Cruzeiro não venceu em casa nessa trajetória da Copa do Brasil, enquanto o Corinthians não perdeu fora de casa até chegar a essa final. Se você fizer um exercício rápido de memória diante dos adversários anteriores até o caminho do Cruzeiro até o final, para você, qual que é o fator determinante para que essa história seja mudada dessa vez nesse jogo tão decisivo e diante do torcedor, diferentemente dos outros? A competição pede muito isso, né? Um equilíbrio nas duas partidas. Não adianta você sobressair. Lucas Paquetá foi vendido ao Milan da Itália e não pertence mais ao Flamengo. O time italiano furou o PSG e contratou a jovem promessa ex-Flamengo. Uma contratação muito importante para o Milan da Itália, que busca se reacender no cenário internacional, ganharam a Champions League, ganhar um campeonato de expressão que há muitos anos não consegue. E o Lucas Paquetá, sem dúvida, vai aparecer para o mundo inteiro nessa grande vitrine que é o Milan lá da Itália. E o futebol italiano vai se fortalecendo. Contratou o Paquetá, contratou o Cristiano Ronaldo. Pena que o campeonato italiano não tem exibição aqui nas TVs brasileiras. No Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo 1, Vasco 1. Evidentemente, o jogo foi muito ruim, patético, um jogo muito pobre. E reivindicar a CBF mais uma vez. Como é que se coloca Botafogo e Vasco em uma terça-feira à noite? Ninguém vai no estádio uma terça-feira à noite. No mínimo, colocariam em um sábado à tarde, um horário mais passível. Mas aí colocaram Vitória e Santos na noite, em uma sexta-feira. E uma terça-feira à noite eles colocam Botafogo e Vasco. Ver-se o planejamento da CBF mais uma vez. O jogo muito ruim, tivemos o Botafogo marcando primeiro, depois o Vasco conseguindo um bom resultado, até empatando com o Botafogo fora de seus domínios para conseguir respirar na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí o gol da equipe do Vasco. Uma presença até boa da torcida vascaína. Max Lopes, 35 primeiro tempo, ficou assim, Botafogo 1, Vasco 1 lá no Engenhão. Com imagens da TV UOL. Dúvida, teremos uma final muito disputada. Estamos recebendo um convidado muito ilustre aqui no Jornal Sport News. A Taça da Copa do Brasil, cobiçada por Corinthians e Cruzeiro. E essa competição, quem ganhar, Cruzeiro ou Corinthians, não vai ter só a taça, mas sim mais de 50 milhões de reais em premiação. Com certeza isso é um incentivo muito grande, tanto para os jogadores quanto para o clube, de apostar nessa competição tão grande como é a Copa do Brasil. Agora, achei muito feio da seleção uruguaia não liberar o De Arrascaeta, e isso é um grande desfalque para a equipe do Cruzeiro. O Corinthians, como eu já disse na matéria, deve manter a postura defensiva, não deve se arriscar muito e deve manter a estratégia que foi contra o Flamengo e deu muito certo, passou e está na final. Não se acreditava no Corinthians, novamente o Cruzeiro é o favorito na minha opinião, e daqui a pouco eu vou dar o palpite. E o Corinthians vai manter essa estratégia aí, de ficar na retranca e sair no contra-ataque. No jogo contra o Flamengo, nem sair para o contra-ataque eles saíram, para você ver como foi uma retranca muito eficiente a estratégia do Jair Ventura. Agora vamos mostrar aqui a camisa do Cruzeiro. Boa sorte para o Cruzeiro, um abraço para os torcedores do Cruzeiro e para os torcedores do Corinthians também. Sem dúvida, uma grande final, um grande jogo, e chegou a hora. Para mim, o Cruzeiro vence essa partida de ida lá no Mineirão, apoio da sua torcida. Retranca do Corinthians não vai ser tão eficiente. O Cruzeiro vem se mostrando um ótimo time, uma equipe muito eficaz. Tem o Fábio de um lado, o Cássio do outro. Vai ser um grande duelo de goleiros. Cruzeiro 1-0. Olha, amanhã a gente volta aqui no Jornal Sport News, trazendo tudo pra você que aconteceu na Copa do Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã. Todas as informações amanhã da grande final da Copa do Brasil.